rosas, ia na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas depunha nota, consagrado ao divino menino Jesus. Terezinha então ergueu o coração no altar, florido pela prece tão sincera, ardente, prece fervorosa, como a linda rosa, e o olhar da santa não mais desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Santa das Rosas, meiga infantil, Boa tarde, meu irmão ouvinte, ao som dessa música bela de Santa Terezinha, alusiva aí a Santa Terezinha, é que nós iniciamos a nossa reflexão de hoje, já pontuando de início a simplicidade, essa simplicidade que é caminho forte de santidade, né? Mais uma mensagem aí para nós todos que estamos mergulhados numa realidade social onde esses valores da simplicidade vão sendo esquecidos e a vida vai ficando muito pesada, né? Então é preciso voltar a essas origens. Não em Santa Terezinha, mas onde ela buscou, que em Jesus, e ela tem o título de recebeu esse nome, Terezinha de Jesus, o nome dela de batismo era outro, Terezinha do Menino Jesus, é Jesus ainda menino, Jesus criança. Então é isso, a simplicidade da criança. Da pouco agora eu estava vendo uma reportagem, não sei se muita gente viu, não tem como não chorar. A criancinha que ficou muitos dias no hospital, muito tempo, tratando-se de uma leucemia, e o pai foi o doador da medula, e o pai todo alegre, e depois fala que Deus não existe, né, gente? A alegria do pai, a emoção do pai em tirar parte dele para salvar o próprio filho. Mas o mais bonitinho de tudo foi que quando essa criança estava saindo do hospital, já transplantada e tudo, estava saindo do hospital, o pai, os enfermeiros fizeram, e médicos, né, aquela fila tradicional, né, que se faz até com relação às curas aí da Covid-19, né, aquela fila que nós já conhecemos, aquele corredor, né, para aplaudir a criança, e lá no fundo, perto da porta, o pai estava. Aquela criança vinha abanando a mãozinha, mas quando ela viu o pai, ela gritou, papai, papai, e foi uma coisa linda, bonita, emocionante, o pai indo ao encontro dela, e eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, que beleza, num mundo de tantas porcarias, num mundo de tanta soberania machista, num mundo de tanta violência, né? De tanta
enfim, de tanta coisa que embrutece as pessoas. A gente vê uma cena dessa, irrompendo-se em meio a essa cultura do ódio. Nossa, é muito bonito. Então é muito bom a gente começar o mês, hoje é dia 1º, falando, homenageando essa menina, irmã, né, com 15 anos, foi para o convento das Carmelitas. E ali viveu, morreu com 20 e poucos anos, muito pouco tempo, né? E viveu na simplicidade. A única que recebeu o título de doutora, não porque doutora da igreja, não porque tivesse vários títulos acadêmicos ou coisa desse nível, mas recebeu o título de doutora pela sua simplicidade, né? A sua simplicidade, a sua beleza, que se confunde com a beleza das rosas. A rosa é uma simplicidade imensa. Não existe flor mais simples que uma rosa. No entanto, não existe nenhuma delas mais bonita. Nenhuma delas. Pode ter a flor que tiver, elas são lindas, mas igual a rosa, não. Então é isso, meu irmão, minha irmã. É isso que as crianças e aqueles que associam-se às crianças, aproximam-se das crianças, são esses que têm uma bela lição, um belo ensinamento, um belo direcionamento para a nossa missão. Nós iniciamos hoje o mês chamado Mês das Missões. Eu já falei que eu não gosto muito desses trem, mês de missão, mês disso, mês daquilo. Dá a impressão que missão deve ser feita só em outubro, né? Aí sai aquelas caravanas, vão para as favelas, faz um tanto de coisa, chega em novembro, acabou. Só outubro, né? Então eu gosto de dizer que é o mês das reflexões sobre a importância da missão, mas não é mês de fazer missão. Todo mês, todos os meses, todos os dias devem ser dias de missão, porque a nossa missão é contínua. A nossa missão, ela está sintonizada com a necessidade da nossa vida, da vida do outro, da vida do planeta, enfim, tudo isso é missão. A missão nós não vivemos um dia só, num mês só, né? É como arroz e feijão, ninguém vai falar, hoje é dia da comida, vamos comer só hoje, amanhã não precisa. Não, a comida é todo dia é dia de comida, né? Todo dia é dia de almoçar, de jantar, nem todo mundo tem isso todo dia, mas, enfim, é o dia, não se pode falar um dia, um mês. Então, é o mês das reflexões, né? Sobre a missão. Eu acho que as pessoas, os grupos devem estudar mais, entender e aprofundar mais no sentido da missão, para que depois, durante todo o ano, a pessoa possa caminhar nesse trajeto, né? E a missão é da igreja, a missão é de todos nós, cada um tem a sua missão e depende dela para que a vida dê a sua continuidade. Então, meu irmão, minha irmã, já fazendo esse preâmbulo um pouco mais longo, né? Alusivo aí a Santa Teresinha, homenageada de hoje. Tive a graça de ir a Lisieux, visitar a basílica dela, a casa, enfim. Só que tem umas coisas doidas, né? Porque a santa é tão simples, você vai lá, tem uma basílica imensa, a coisa suntuosa, né? É igual na Bahia, né? A igreja mais rica que tem lá é justamente a de São Francisco de Assis. Pois é. Mas é isso aí. Nós hoje somos chamados a uma outra mentalidade, né, de igreja. E esses santos simples continuam a nos orientar, com certeza. Bom, o que fizemos deles ao longo da história é outra coisa, mas que genuinamente eles têm uma missão, uma proposta de vida a nos entusiasmar, a nos influenciar, com certeza tem, tá bom?
Então nós vamos acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos apresentar a nossa oração ao Senhor. A nossa oração é a Deus. Ó Deus Pai, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, e construís este reino através dos pequenos e humildes a partir deles. Dai-nos, Senhor, seguir confiantes o caminho de todos os humildes da terra, e hoje mirando-nos no exemplo de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pela intercessão de Santa Teresinha, vocês gostam, todo mundo sabe, já usa muito esse termo, intercessão. Tomar cuidado com isso, viu? Senão a gente vai entender que a nossa relação com Deus tem uma escada, no meio estão os santos, lá em cima está Deus, que não sabe nada e tem um coração muito duro, né? E nós então pedimos aos santos que vão até Deus pedir por nós, interceder por nós. É como se fosse um assessor, né? Vai lá, conversa com o chefe. Não, mas o chefe é muito bravo. Não, mas conversa com o chefe. Eu sei que você vai dar um jeitinho, porque você tem muita credibilidade com ele. Conversa para ver se ele faz um ato bom para mim, se ele libera isso, libera aquilo, não é mesmo? Não é assim que se faz? E a gente coloca essa lógica também no campo espiritual, né? Achando que a nossa conexão com Deus é assim. A gente pede o santo que é mais bonzinho, que está mais ligado a nós, né? E vai lá em Deus e fica cutucando Deus. Faça isso, Deus. Deus parece que é duro, né? Aquela coisa intransponível, ele custa atender às vezes, né? A pessoa fica cutucando o santo. Não é nada disso. A gente pode entender essa intercessão de outra forma. Todos nós vivemos através das intercessões de todo mundo que tem santidade, ou seja, tirando essa palavra, traduzindo a palavra intercessão por outra palavra, né? Interferência, né? Nós vivemos sob a interferência de muita gente, sob os exemplos, sob o envolvimento de tanta gente que se envolveu, essas pessoas se envolveram nas nossas vidas. Vem falar que você não precisou da santidade do seu pai, da sua mãe, dos seus mestres, seus professores, né? Não precisou. Inclusive agora em outubro é mês também dos professores. Eu mando um grande abraço aí para a Dona Maria de Paula, lá em Tropeiros, minha primeira professora no primário, né? Muita saúde para ela, né? Muito bem. E nesse mês de outubro também se celebra o dia da padroeira dos professores, Santa Teresa de Ávila, que não confundir, muita gente confunde as duas, né? Santa Teresa de Ávila, também chamada Teresa de Jesus, com Santa Teresinha, Menino Jesus. Pois é, meu irmão, minha irmã, a intercessão, né? A gente não vive sem intercessão dos outros. Nós não vivemos sem influência dos outros, né? Não. Nós vivemos numa sociedade, né, de comunicações de todos os jeitos, comunicação pela fala, comunicação, enfim, nós estamos sempre conectados com alguém, com alguma palavra, com algum ensinamento, e é assim que nós vamos nos fazendo, né? E os santos nos ajudam nesse trabalho, nesse trajeto, né? Porque os santos, a santidade deles deve interferir na nossa santidade.
me lembro muito de um padre lá do tempo que eu começava a atuar na igreja, aí eu era novinho ainda, aí o padre falava assim, insistentemente, né, nas festas dos santos, dizia assim: não tenhamos a fé no santo, e sim a fé dos santos. Essa palavra, eu era criancinha, eu era pequeno, né? Como é que a gente agradece essas pessoas que, às vezes, com uma simples palavra, elas nos influenciam, nos fazem entender uma série de coisas e nos educam, né? A gente é fruto dessas pessoas que intercederam na vida, na educação, na formação da gente. Enfim, eu estou muito falador hoje, hein? Mas hoje só. Mas vamos então ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Estamos lendo, refletindo hoje sobre, em cima do texto, Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Fala do envio, né, desses 72, que é especialmente de Lucas. Né? Nós já vimos esse envio os 12 sendo enviados, né, a todo Israel. Agora, Lucas fala do envio desses 72. Nos outros a gente vê o 12. Aqui são 72 discípulos, são enviados. E nesse número aí tem toda uma explicação, viu? Não vou ficar entrando muito nisso, mas não é uma conta numérica não, viu? Isso aí é toda uma simbologia. Tem várias explicações, por exemplo, que na verdade, originalmente eram 70 discípulos, depois a partir de São Jerônimo, acrescentaram 2 aí, né? São Jerônimo, na tradução, etc. Acho que é por causa do 2 a 2, né? Que a missão era feita sob uma testemunha, um testemunhava aquilo que o outro fazia e tudo mais, né? Por isso tinha essa coisa da dupla, né? Era de 2 em 2 que eram enviados em missão, né? Mas era 70, depois colocaram 72. Esses 70 aí está ligado a, como eu disse, tem explicação, por exemplo, lá em
em Gênesis, né? Capítulo 10 do Gênesis, quando fala dos povos que encheram a terra depois do dilúvio, né? Tudo isso são simbologias, é claro, né? Nós não podemos pegar nada ao pé da letra. 70 aí estão ligados a essa nova, a totalidade, né? A totalidade da missão cristã, que deve atingir todos os povos. É a formação de um povo novo. Em cada tragédia que a gente vai passando, né? Nós estamos vivendo mais uma agora, pandemia, essa coisa toda, né? E sempre quando termina alguma tragédia, a gente fala assim, ó, tomara que o mundo se renove, né? É preciso renovar muita coisa. A gente está sempre mergulhado nisso. Então, no caso do Evangelho aí, é para mostrar que a missão cristã deve ir ao encontro dos gentios, né? Tem outra soma aí, que é 6 vezes 12, que vai dar 72, que significa, né? O 6 não é 7, o 7 que é o número completo do poder de Deus, e 12 mostra a totalidade do povo. Então é o poder de Deus, é a ação de Deus que está voltada para todos os povos, né? Então tem várias explicações. O que não pode é a gente pegar isso ao pé da letra e achar que se trata de um fato puramente histórico, jornalístico, né? Então é preciso ver as simbologias que são muito evangelizadoras, que estão por detrás desses números, né, que aparecem nos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, para nós aqui, o que é importante é saber que eles foram enviados, não é? E foram enviados, tem a ver a preparação do envio deles, tem a ver com a preparação que nós já falamos, que Jesus fez dos apóstolos, antes de enviar os apóstolos, ele os preparou para a missão, e aqui a gente vê em Lucas também essa preparação para a missão, né? Não é simplesmente enviar. A primeira coisa que chama muita atenção, não é a ligação estreita que esses discípulos devem ter com Jesus. E é muito forte isso. Enviou 72 discípulos na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. Ele quem? Jesus. Olha que bonito. Não é em nosso nome, não é em nome dos nossos interesses e tudo, não. A missão, deve estar estritamente ligada a Jesus. Nós devemos agir em nome dele. E eu sempre chamo atenção para isso. Será que nós, como igreja, nós que temos trabalhos pastorais, nós que estamos atuando aí no meio das pessoas, será que a gente tem mesmo agido como Jesus? Ah, mas eu estou agindo porque eu viro os olhos para cima em oração. Não estou falando só isso, não estou falando de rito, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de, em primeiro lugar, amar a todos. É uma tecla que a gente tem batido constantemente, né? A minha missão é feita com amor. A missão que eu desempenho, ela é feita com simplicidade, né? E ela é uma missão voltada para a colheita. Eu estou agindo no mundo para ajudar nessa colheita. Gente, quantas pessoas se perdem, quantos jovens se perdem, quantas crianças se perdem. E nós estamos lá fechados nos nossas igrejas, né? E aí? A messe é grande, a plantação é grande, mas quantos são os trabalhadores que estão comprometidos com essa plantação, comprometidos com a vida mesmo? Quantos estão querendo ganhar vida, ganhar o irmão?
quanta gente está perdendo. Se a gente ficasse mais atento. Outro dia alguém estava dizendo que esse mês de setembro, e sobretudo agora nesse tempo de pandemia, é um mês muito propício, não sei por que falam isso, que é o mês propício para suicídios, e aí ajuda também a pandemia e tudo mais, né? Fiquem atentos. A missão é minha, é sua, de todos nós. Né? Fiquem atentos. Quem sabe, às vezes, uma conversa que alguém podia ter, podia mudar os rumos, né? E ganhar a vida daquela pessoa. Tem gente se perdendo fácil, não é só no suicídio, no sentido literal, né, de perder a vida, não, mas perdendo mesmo a dignidade, perdendo a decência, perdendo a moral, perdendo tudo. Por quê? É porque tem gente que está com a missão muito voltada para outro polo, né? E esquece que a missão ela é contínua, ela é de todos nós, de uma forma direta ou indireta. Todos nós devemos ter missão. O fato de eu estar falando aqui com você é uma missão, né? E o fato de você pegar essa mensagem, colocar no seu coração, na sua vida, é um agir missionário, né? E fazer isso com muita simplicidade, viu? Saber que o mundo não é fácil, não. Olha que Jesus fala aí, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O negócio não tá fácil não, gente. Viver, testemunhar o que é bom, falar em favor da vida, tá cada vez mais difícil. Eu falei isso e repito, azar quem quer achar ruim, mas você não pode falar nada em nome do povo, você não pode falar da pobreza do povo, você não pode levantar esse tipo de tema que tem gente, não falta gente dizendo, você é comunista. Diz que tinha um bispo aqui em Minas Gerais, não vou citar o nome dele não, que olha, chegava ao ponto dele desconfiar até dos vicentinos, gente. De tanto que esse homem era doente com esse negócio de comunismo e tudo mais. Sabe? Às vezes nem sabe, né? No caso dele ele sabia, mas tem gente que fala aí nem sabe o que é comunismo. Então, eu me lembro que só porque os vicentinos faziam caridade, levavam coisa para os coisas e conversava com as pessoas que estavam necessitadas, né? Resolveram a não levar apenas comida, mas preocupar com a vida daquela pessoa, conscientizar da pobreza dela e tal. Ah, mas o bispo chamou os vicentinos de comunistas. Ele estava doente com isso, sabe? Estava ficando doente. Então essa doença está aí, né? Você não pode falar nada a respeito igual o Dom Helder dizia, né? Quando eu dou esmola a um pobre, eu sou santo. Quando eu levo a ele a refletir por que ele é pobre, ou está pobre, aí eu sou comunista, né? Esse discurso de intolerância a tudo que é ligado ao social, né? Então é o tempo que nós vivemos. Falar de Jesus hoje é perigosíssimo, tal qual na época dele. Comprometer-se com Jesus é perigoso, né? Pode ter certeza. E esse perigo e essa ameaça, ela vem principalmente de dentro da própria igreja. Daqueles que querem tirar essa mensagem de circulação, né? O poder de Deus, o amor de Deus deve ir em direção a todos os povos,
todas as pessoas, todas são amadas, todas respeitadas, todas incentivadas naquilo que é a felicidade para elas, na vida que elas têm, dentro da configuração que elas tiverem. Mas os lobos estão aí, devoradores, né? E aí, com simplicidade, aí Jesus continua, para a gente não prolongar muito aqui, não levar nem bolsa, nem sacola, é a simplicidade, né, de quem age em nome de Jesus. Para que ficar se empaturrando de coisa, né? O endereço é outro, não é a felicidade de montoeira de coisa, né? Em qualquer casa que entrar, deseja a paz a essa casa. Se ali tiver gente de paz, ok, essas pessoas recebem, mas se não tiver também, azar. Volta a paz para quem desejou e pé na estrada. Para que ficar aí pé na estrada no sentido de continuar a vida, né? Para que ficar aí amassando barro? É porque fulano não me aceitou, é porque não é de paz, ui. Não aceitou porque não é de paz, mas você não é de paz? Então vai, pronto, acabou, né? Nada de passar de casa em casa, disse Jesus, porque a missão ela é uma missão continuada. Às vezes a gente acha que a missão é a missão beija-flor, né? Vai aqui, vai ali, não vai lugar nenhum, né? Então essa coisa de fixar-se, né? No lugar. E quando entrar numa cidade e não for bem recebido naquela cidade, o que tem que fazer? Sair, bater os pés, né? Entendeu? E tá. E, e aí a questão da poeira dos pés, que eu já falei, né? Até a poeira dos pés, isso é costume dos judeus que iam às terras pagãs, não queria trazer nada daquele, nenhum sinal, nada daquele povo pagão, né? Então, em protesto, eles batiam a poeira. Então, isso é interessante, porque a gente deve seguir em frente sem essas poeiras do passado, né? Sem rastros, senão a gente vai sempre deixar rastro de poeira do passado, né? De sujeiras. Quem está com os pés sujos, quando pisa em alguma coisa, deixa aquele rastro, né? Então, muitas vezes a gente espiritualmente anda pelo mundo cheio de sujeiras, a gente deixa aquelas sujeiras impregnarem na vida da gente e a gente vai deixando essas marcas aí para frente. Não, não, não. Vamos aprender a deixar para trás. Para que ficar guardando rancor, guardando raiva, guardando isso, guardando aquilo? Quem sai prejudicado é quem guarda, né? Tá bom? Então, bater a poeira dos pés e sempre anunciar que o reino de Deus está próximo, o reinado de Deus está próximo. Mostrar às pessoas que Deus está reinando, né? Que a bondade está reinando, que a simplicidade está reinando, que o ser criança está reinando, que está aí. A gente que está no endereço errado às vezes. É bom apresentar e dizer para as pessoas, você está achando que você está muito triste? Por quê? Você está ligado a bens materiais, né? Por isso você está triste assim? Por isso você está reclamando da vida? O seu endereço é lá. E você não sabe as maravilhas que tem na sua vida, como Deus está agindo na sua vida e você não percebe. O reino de Deus está muito mais próximo da sua vida do que você imagina, né? Agora, se aquele que não aceitar, diz aqui a sentença final, né? Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade que não acolher os discípulos, não acolher os missionários, não acolher a missão, não é mesmo? Então é isso, viu? Aí está uma referência a Sodoma, que nós já dissemos, né? Por que Sodoma foi destruída? Não tem nada a ver com ato sexual, né? Com nada disso que está falando aí, mas foi destruída porque ela não teve hospitalidade aos enviados de Deus, né? Que estavam hospedados na casa de Ló. A cidade foi hostil em relação a eles, portanto, ela foi destruída. Isso é uma simbologia para dizer para nós que quando nós não acolhemos
a missão e os missionários, aqueles que agem em nome de Deus, com certeza nós estamos caminhando para a destruição. E somos prova disso, basta olhar por aí como andam as coisas, não é mesmo? Pois é, meu irmão, minha irmã, que nós pensemos nessa missão nesse mês de outubro, né? Que reflitamos sobre isso. A missão é de todos nós. Se você é capaz de acolher, de sorrir, de perdoar, olha, com certeza você já é um missionário do Senhor. Na simplicidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, tá bom? E vamos então à nossa oração hoje. Peço a você agora uma conexão muito forte com o Senhor. Duas pessoas, dois amigos, morreram no mesmo dia, moravam no bairro Renascença, na mesma rua, faleceram no mesmo dia em horários diferentes. E hoje nós celebramos o 7º dia deles. Quanta coisa boa, com certeza, eles deixam. Quanta riqueza. Não estou falando riqueza material, não. Isso aí eu não sei, porque eu não conhecia a vida deles material. Mas eu tenho certeza que deixaram muita coisa boa. Entre elas, a amizade. Isso é uma coisa bonita. É uma das rosas de Santa Teresinha, né? A simplicidade da amizade é tão bom. Que o Senhor possa acolher na eternidade o Domingos Colatino e Isabel Lima, e que seus familiares, respectivos familiares, sejam confortados com a força, com a certeza da vida que eterniza-se em Deus. Eu quero pedir orações, continuando a pedir oração para a dona Inês, lá da região do Caio Martins. Dona Inês, olha, graças a Deus, está vendo a oração de vocês? Já estava muito ruim. De ontem para hoje já deu uma melhorada. Está vendo quando a gente pensa positivo? Se a gente não puder fazer nada por alguém, pelo menos a gente pode pensar positivo. E a oração nos leva ao pensamento positivo, porque ninguém faz uma oração para alguém pensando no pior. A gente, quando faz uma oração para alguém, a gente está pensando no melhor. Então aí que está a energia positiva. Até a ciência sabe que é assim. Então vamos pensar, mentalizar, coloque esse nome aí. Dona Inês. Nas suas orações. Ela está lá no Hospital da Unimed, em Betim, no mesmo hospital onde minha mãe esteve internada. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.